O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Para essa nossa breve reflexão, eu gostaria de destacar 2 pontos. Um da primeira leitura da carta de Paulo aos Coríntios e um aspecto importante que a gente já vem refletindo nesse evangelho que é contínuo, nesses trechos de Mateus. Primeiro ponto chama a atenção porque o Paulo ele procura refletir com a comunidade de Corinto um ponto que ele chama a refletir. Na verdade, é um convite que ele faz sem forçar, sem mandar, como diz a leitura, um convite para a generosidade. O contexto dessa leitura, desse trecho, na verdade, é de uma coleta que foi organizada em benefício da comunidade da Igreja de Jerusalém. Era uma comunidade que estava com muita dificuldade, em apuros econômicos. E essa coleta, ela tinha como que iniciado com bons resultados entre os macedônicos, os macedônios. E agora Paulo ele leva essa proposta para a comunidade de Corinto, onde que tempos antes tinha surgido essa ideia. Então a leitura, na verdade, diz assim, o Paulo ele mesmo expressa isso, que ele não quer mandar, não quer ninguém, obrigar ninguém a generosidade, a caridade. Simplesmente ele faz essa exortação para ser generoso. E é muito interessante o modo como que Paulo ele introduz esse tema, esse discurso. Porque ele começa dizendo, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Qual é a graça que o Paulo quer apresentar? A graça é nada mais, nada menos do que a generosidade. Ser generoso, Paulo quer dizer assim, ser generoso em favor de alguém, ser generoso em favor de uma comunidade, ser generoso em função de uma situação, isso é graça. Isso é uma graça. Então ele quer apresentar essa grande graça. A gente pode pensar que numa primeira lida assim, da leitura, numa primeira compreensão, a gente pode ficar inclusive com a impressão de que não foi Deus que enviou recursos econômicos, financeiros, para a igreja de Jerusalém. A gente diria assim que foram, de fato, os macedônios, que deram da sua própria pobreza para ajudar uma igreja irmã. Mas Paulo ele quer pegar exatamente isso. Pessoas, famílias, uma comunidade que ajuda a outra, para dizer assim que esse esforço de uma comunidade da Macedônia que também é pobre, esse esforço de partilha generosa, ele quer mostrar que isso é graça de Deus. Essa disposição de ajudar com o pouco que se tem, ajudar uma necessidade, alguém, uma outra comunidade que está em apuro. Então ele mostra que essa é a graça, a verdadeira graça de Deus.
E ele traz isso, ele procura argumentar isso trazendo presente eu diria assim, dois elementos. O primeiro elemento para dizer assim, que tudo aquilo que os macedônios então deram para a comunidade de Jerusalém, tudo isso, Paulo recorda para eles, recebem de Deus. Deus oferece para eles, então a possibilidade, tendo recebido de Deus, Deus oferece para eles a possibilidade deles serem também generosos, como Deus é generoso. Então, passando também para os outros os dons que Deus tinha dado para eles. Então, poder dar, Paulo diz assim, poder dar, poder ofertar é uma graça de Deus. E a vontade de dar também é graça de Deus. Essa disposição, essa abertura de poder ajudar alguém. E o outro viés da leitura que Paulo também aborda é para dizer o seguinte, que quando a gente, ele pega o exemplo então da comunidade, mas quando a gente dá de forma desinteressada, quem dá recebe na verdade o dom de Deus. Então, a graça concedida por Deus às igrejas da Macedônia, de fato, é essa grande graça de viver no amor de Deus, de receber o amor de Deus e de participar, ajudando, de participar ativamente do seu amor. Então, o convite da leitura é para nós também, assim como que nós, olhando ao nosso redor, também nós podemos participar dessa graça de também sermos generosos. Generosos com o outro, sermos também generosos com o próprio Deus. Nesse sentido, esse convite que Paulo faz, de a gente não ficar fechado sobre nós, mas essa abertura ao outro. O Evangelho também, de uma forma muito rápida, a gente está escutando o Evangelho assim corrido, esse capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 ele é muito importante de Mateus, porque ele apresenta, como que se fosse dizer assim, Jesus faz uma antítese ao que é a lei do talião, que nós escutamos ontem, olho por olho, dente por dente. E ele pega exatamente trechos. Ontem foi isso, hoje ele pega um trecho novamente. Vocês sabem o que está escrito na lei de vocês. Vocês amem o próximo e odeiem o inimigo. Eu, porém, estou falando diferente. Eu quero propor uma coisa diferente. Amai vossos inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Essa é a antítese. Por que é a antítese? Porque na época de Jesus, antes e depois também, a ideia era o quê? Isso vem exatamente da perspectiva do próprio Antigo Testamento, que a concepção do amor ao próximo era o quê? Estava limitado somente ao povo de Israel. Ou no máximo, aquelas pessoas, ou então aquelas comunidades que tinham sido integradas ao povo de Israel. Ao seu jeito de viver, a sua cultura, seus costumes e sua fé, assim por diante. Esses eram os amigos. Então, tinha um limite de quem era amigo. Era o clube fechado. Esses são os amigos. Ora, a proposta de Jesus é exatamente o contrário. Quer dizer, não é o contrário. É extrapolar muito mais do que o ambiente conhecido. É para dizer o seguinte, que não pode ficar fechado. O amor o amor de Deus, ele não pode ser restrito ao ambiente, ele vai dizer assim, limitado a pessoas de uma mesma família, por exemplo. Ou então, um círculo fechado de amizades. Ele mesmo vai questionar isso, ele vai dizer assim, afinal de contas, se vocês vão ficar somente entre aqueles que se amam, que recompensa? O que vai ter? Isso é muito simples, é muito tranquilo, é muito bonitinho. Dá aquela sensação daqueles que subiram a montanha lá com Jesus, na transfiguração, e disseram assim, vamos ficar aqui, que aqui é muito bom. Então Jesus, a proposta dele quer dizer, como que se extrapola isso? De pensar na perspectiva do amor de Deus, que é universal. É universal. Que não deixa ninguém fora do alcance do seu amor.
nem mesmo aqueles que porventura possam ser nossos inimigos, aqueles que nós temos dificuldade de nos relacionar. Então, como que nós vamos ao encontro? Esse é o grande desafio. Quer dizer, conviver, nos relacionarmos, nos alegrarmos somente com aqueles que nós temos boa relação, temos uma afinidade, isso é fácil. Mas como que a gente dá o passo, o outro passo com quem nós temos dificuldades de nos relacionarmos? A leitura ela vai dizer assim, que Deus não exclui, o amor de Deus é universal, quer dizer, Deus faz com que todos tenham sol, todos tenham chuva. Então, o amor de Deus é universal. Se o amor de Deus é universal, o nosso amor também, ele não pode ser um amor excludente. Um amor restrito a um círculo de amizade. Essas antíteses de Jesus são muito importantes, porque isso nos remete a uma outra reflexão, que eu já inclusive falei aqui, acho que até mais de uma vez. Por detrás, como pano de fundo da reflexão de Mateus, isso para nós hoje é fundamental, é um convite que a gente tem, seja do evangelho de ontem, do olho por olho, dente por dente, hoje essa questão do amor, de não ficarmos restritos, é uma reflexão que eu sempre trago, que é de uma teóloga, Adélia Cortina, que ela fala exatamente essa perspectiva nossa de nos desafiarmos para o máximo das coisas. No sentido de a gente nunca se contentar com o mínimo. Como ele se contentava com o mínimo. Pronto, eu estou amando aqui os nossos, do meu círculo, é suficiente. Para que eu preciso amar os inimigos? Eu me contento só com esse círculo. A gente pode trazer isso para nós. Eu vou participar da missa do domingo. Eu me contento com isso, com o mínimo. Então, o que está por detrás dessas antíteses de Jesus é no sentido de que a fé cristã é um caminho que nos ensina a gente se humanizar, para a gente poder amar. No sentido de que a fé cristã não é somente uma adesão doutrinal das questões mínimas. Eu vou na catequese, coloco o filho na catequese, eu vou na missa, eu faço isso, faço aquilo, eu pago o dízimo. Mas é como que a gente faz o máximo. Não se contentar com o mínimo. Ela sempre diz assim, eu acho que é uma frase assim, profunda para a gente ficar refletindo. Ela diz assim, que o cristianismo, com isso eu quero concluir, que o cristianismo não pode ser uma ética de mínimos de justiça. No sentido, eu não cometo, não faço mal a ninguém. Pronto, me contento com isso. Mas o que eu faço a mais para acolher o outro, acolher aquela pessoa que eu tenho dificuldade? O que eu faço a mais na minha vivência de fé? Então, a fé cristã, o cristianismo, não é essa ética de mínimos, de se contentar com o mínimo, mas tem que ser concebida numa religião, ela diz assim, de máximos de felicidade. O que eu faço para buscar o máximo de felicidade através da fé cristã? Por que ela diz isso? Porque, porque os mínimos de justiça, aquilo que eu falava há pouco, as coisas básicas nossas da vida cristã, missa, catequese, enfim, dízimo, isso é coisa irrenunciável para nós. Irrenunciável. Irrenunciável. Mas tais mínimos, aqui que vem, tais mínimos não esgotam o conteúdo da religião cristã. Não esgotam. Isso é o mínimo. Não esgotam. As propostas não competem com a ética cívica. Porque a gente às vezes pensa assim, basta eu viver aqui a minha fé. O que está lá fora do templo não é comigo, é com os outros. Então ela quer dizer o seguinte, que a gente vivendo a fé cristã, os princípios da fé cristã, o princípio, por exemplo, da generosidade, o princípio da solidariedade, isso de forma alguma está competindo com aquilo que propõe a ética civil. Senão que complementam.
O nosso jeito, a fé cristã complementa a ética cívica. Enquanto que a universalidade dos mínimos de justiça é uma universalidade exigível, o dos máximos de felicidade é uma universalidade ofertável, no sentido de que, assim, a gente extrapolar o mínimo, isso é ofertado para nós. E deveria ser um desejo da gente buscar. E ela conclui dizendo o seguinte, que a justiça do Evangelho, a justiça do Evangelho, que é centrada no amor, proposto hoje no Evangelho, do amor, é um plus, ela diz assim, é um plus sobre a justiça humana que está centrada na lei. Então, ambos se complementam. Não podem ser vividos separados. Fé é uma coisa, vida é outra. Então, o que está como pano de fundo de toda essa discussão, dessa proposta que Jesus traz, de como retomar, como reviver aquilo que era do Antigo Testamento, Jesus propõe, então, esse plus de viver o máximo da fé cristã, tirar o máximo do Evangelho, tirar o máximo dos mandamentos e não buscar o mínimo. Eis o desafio para nós, na nossa vida de fé. Como que a gente tira o máximo, não se contentar com o mínimo. Que Deus ajude, que o Espírito Santo nos ilumine. Assim seja. Seguimos como prece.